Como se tornar inabalável. Os princípios estoicos revelados. Você já se sentiu à mercê das suas emoções. Já passou por momentos em que tudo parecia desmoronar. E você simplesmente não sabia como manter o controle. Imagine se existisse um modo de viver que te tornasse verdadeiramente inabalável, mesmo em meio ao caos. Neste vídeo, vamos revelar os princípios estoicos que moldaram os maiores pensadores da história e que podem transformar completamente a forma como você lida com os desafios da vida moderna. Então, se você busca clareza, força interior e estabilidade emocional, fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender a se tornar verdadeiramente inabalável. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre autodomínio, filosofia prática e desenvolvimento pessoal. Vivemos em tempos acelerados, confusos, onde um pequeno contratempo pode virar um caos mental, onde uma crítica nas redes sociais pode nos abalar por dias, e onde o medo do futuro ou o peso do passado muitas vezes nos paralisa. Mas, e se existisse uma forma de viver com serenidade, mesmo diante do caos? E se você pudesse caminhar pela vida com firmeza, mesmo quando tudo ao seu redor parece ruir? Essa forma existe. Ela foi ensinada há mais de 2000 anos e continua mais atual do que nunca. Seu nome, estoicismo. Hoje, eu quero te guiar por essa filosofia, não como uma teoria distante, mas como uma ferramenta prática, um escudo mental, um caminho de força, paz e equilíbrio. Se você quiser aprender a se tornar inabalável, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara a sua própria vida. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia criada por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C., em Atenas, mas foi em Roma que ela realmente floresceu, com nomes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Mas o que torna o estoicismo tão poderoso? Diferente de outras filosofias mais teóricas, o estoicismo é prático. Ele não serve só para pensar. Serve para agir melhor, viver com propósito e enfrentar o sofrimento com coragem. E no centro dessa filosofia está uma ideia simples, mas revolucionária. Não controlamos o que acontece conosco, mas controlamos como reagimos. Essa frase é o alicerce de tudo o que vamos explorar a partir de agora. Princípio número 1. Dicotomia do controle. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa algo que você tenta controlar. A opinião dos outros, o passado, o futuro, o trânsito, o clima, o humor das pessoas. Agora imagine largar essa mochila. Esse é o poder da dicotomia do controle. Para os estoicos, a vida se divide em dois campos: o que depende de você, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, o que não depende de você, tudo o resto. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Ou seja, você sofre não pelo que acontece, mas pela forma como interpreta o que acontece. Exercício prático. Faça uma lista hoje. Coloque de um lado tudo o que te preocupa e do outro, marque o que está sob seu controle. Se não está sob seu controle, solte. Tudo começa com uma ideia simples, mas poderosa: a dicotomia do controle. Segundo os estoicos, existem apenas dois tipos de coisas no mundo: as que estão sob o nosso controle e as que não estão. Parece óbvio, não é? Mas quantas vezes você tentou controlar a opinião dos outros? Quantas vezes se sentiu ansioso por algo que ainda nem aconteceu? Ou remoendo o que já passou, como se pudesse mudar o ontem? Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E a chave da liberdade está em focar apenas no que depende de nós. Isso é libertador.
significa que a paz não vem quando tudo ao redor melhora. A paz vem quando você foca apenas naquilo que pode transformar. Suas ações, seus pensamentos, sua atitude, o resto. Você aprende a deixar ir. Princípio. Mila 2. Treinamento da adversidade. Os estoicos acreditavam em se preparar para as adversidades antes que elas acontecessem. Sêneca praticava um exercício chamado premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Ele imaginava os piores cenários, perder riqueza, saúde, até pessoas queridas, não por pessimismo, mas para estar preparado emocionalmente. Essa prática fortalece sua mente como um músculo. É como se você dissesse: se isso acontecer, eu estarei pronto. Não serei pego de surpresa. Dica prática. Reserve 5 minutos por semana para refletir sobre o que poderia dar errado em um projeto, em uma viagem, em uma conversa difícil. Depois, planeje como você reagiria com sabedoria. Isso te torna resiliente, inabalável. Princípio. Urdreis. Autodomínio e moderação. Você tem controle sobre si ou é escravo dos seus impulsos? Para os estoicos, autodomínio é liberdade. Eles viam os vícios, a raiva, a inveja e o desejo como formas de prisão emocional. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. O que isso significa na prática? Significa pausar antes de reagir. Significa escolher não responder ao insulto. Significa comer com moderação, falar com intenção, agir com propósito. Exercício prático. Na próxima vez que sentir uma emoção, forte como raiva ou frustração, pare por 10 segundos. Respire. Observe o sentimento. Você não é sua raiva. Você é o observador dela. Viver de acordo com a natureza. Outro princípio fundamental do estoicismo é viver de acordo com a natureza. Mas não é só sair por aí abraçando árvores. É mais profundo. Viver segundo a natureza é aceitar a realidade como ela é. É reconhecer que tudo tem um ciclo: nascimento, crescimento, decadência, morte. É entender que a mudança é natural e lutar contra ela só causa sofrimento. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A natureza é imprevisível, mas você pode se preparar internamente para fluir com ela e não contra ela. Dica: quando algo der errado, pergunte-se: estou lutando contra a realidade ou aceitando o que não posso mudar? Como aplicar o estoicismo no dia? Há dia talvez você esteja pensando: isso tudo é bonito, mas como aplicar isso na minha rotina corrida? Aqui vão 5 práticas estoicas simples para o dia a dia. Journaling diário estoico. Escreva pela manhã e à noite: o que posso controlar hoje? Onde perdi o controle ontem? Reflexão matinal. Antes de sair de casa, pergunte-se: que obstáculos posso encontrar hoje? E se prepare. Lembre da mortalidade, memento mori. A vida é curta. Use isso para viver com mais presença e propósito. Simplicidade. Evite excessos. Coma, fale e consuma com moderação. Ajude os outros. Os estoicos valorizavam a virtude. E nada é mais virtuoso do que servir o próximo. Conclusão: se você aplicar esses princípios, vai perceber algo incrível. Os problemas não vão desaparecer, mas o seu poder de enfrentá-los vai crescer. Você vai perceber que ser inabalável não é nunca cair, é sempre se levantar com mais sabedoria. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu escolho ser inabalável. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a paz interior é uma escolha e ela começa agora. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem manter a calma mesmo em meio ao caos?
Como elas conseguem se manter firmes quando tudo ao redor desmorona, eu também me fiz. Essa pergunta muitas vezes, até descobrir uma filosofia que atravessou os séculos e continua sendo um farol de sabedoria em tempos turbulentos: o estoicismo. O estoicismo não é uma filosofia fria ou distante. Ele é, acima de tudo, prático. Ele foi feito para ser vivido, especialmente quando a vida é difícil. E tudo começa com um princípio fundamental: a dicotomia do controle. Essa ideia mudou minha forma de viver. Ela diz que existem apenas dois tipos de coisas no mundo: as que estão sob meu controle, como meus pensamentos, minhas ações, minhas decisões, e as que não estão, como o clima, a economia, a opinião dos outros, ou o que já aconteceu. Antes, eu gastava energia tentando controlar o incontrolável. Hoje, eu redireciono essa energia para aquilo que realmente posso mudar: eu mesmo. Outro ensinamento poderoso dos estoicos é a premeditação da adversidade. Sêneca, um dos maiores representantes da filosofia estoica, praticava isso com frequência. Ele se sentava e imaginava: e se eu perdesse tudo? E se eu adoecesse? E se hoje fosse meu último dia? Não para se desesperar, mas para se preparar. A ideia não é viver com medo, mas com consciência. Treinar a mente antes da batalha é o que torna alguém verdadeiramente inabalável. Mas não basta se preparar, é preciso se dominar. E o autodomínio, para os estoicos, é liberdade. Marco Aurélio, imperador de Roma e também um estoico, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Eu não escolho o que acontece, mas posso escolher como reagir. Essa escolha é onde mora o poder. Quando algo me irrita, eu respiro. Quando algo me fere, eu observo. Quando o mundo tenta me tirar do eixo, eu me lembro: nada tem poder sobre mim sem minha permissão. E é por isso que os estoicos nos ensinam a viver de acordo com a natureza. Não lutar contra o fluxo da vida, mas dançar com ele. A natureza é mudança. Tudo nasce, cresce, morre e se transforma. Resistir a isso é sofrer desnecessariamente. Aceitar é liberdade. Aplicar o estoicismo no dia a dia não exige uma caverna no Himalaia. Pelo contrário, ele é feito para quem vive no mundo real, na fila do banco, no trânsito, no trabalho, na criação dos filhos, nas perdas inevitáveis da vida. Hoje, eu escrevo todas as manhãs. Pergunto a mim mesmo: o que está sob meu controle? Onde eu preciso agir com mais sabedoria? E à noite, reviso o que vivi, não com culpa, mas com intenção. Com intenção. Lembro sempre que a vida é breve, memento mori. Lembrar da morte não é mórbido, é libertador. Me lembra de viver com presença, propósito e leveza. Ser inabalável não é ser frio. Não é não sentir, é sentir, sem ser dominado. É cair e se levantar mais forte. É viver com coragem, clareza e virtude, mesmo quando tudo parece desabar. Se hoje você está em meio a um caos, respira fundo. Lembra, a tempestade pode ser forte, mas você é mais forte ainda. A premeditação da adversidade. O treino do espírito. Imagine um soldado que só treina em dias ensolarados. No dia da tempestade ele desmorona, mas o estoico, ele treina no frio, na chuva, no escuro. Sêneca chamava isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Era um exercício de visualizar, com calma, tudo o que poderia dar errado. E ao fazer isso, preparar a mente para que, se um dia acontecer, não seja um choque, mas uma aceitação. Eu aprendi a praticar isso. Antes de momentos importantes, penso: e se der errado? E se alguém não gostar? E se eu falhar? E aí percebo, mesmo que tudo isso aconteça, eu ainda terei a mim mesmo. Ainda poderei escolher minha reação. Isso não me torna pessimista, me torna forte. O autodomínio.
a arte de governar a si mesmo. Quantas vezes você agiu no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes disse palavras das quais se envergonhou só porque não controlou a raiva? Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que se quer, mas de não ser escravo de nenhum impulso. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem. Isso é autodomínio, é escolher responder com calma diante da agressão. É conter o desejo quando ele tenta te dominar. É não se entregar à euforia ou ao desespero. É ser o capitão da própria mente, mesmo em mar revolto. E, acredite, isso é uma prática diária. Começa com o simples ato de respirar antes de responder, de pausar antes de reagir, de observar antes de agir. Viver de acordo com a natureza, aceitação e sabedoria. Os estoicos acreditavam que viver bem é viver de acordo com a natureza. Mas o que isso significa? Significa compreender que a vida é feita de ciclos. Tudo nasce, cresce, muda e morre. E resistir a esse fluxo natural é a raiz de muito sofrimento. Viver de acordo com a natureza é aceitar que as coisas mudam, que as pessoas vêm e vão, que o corpo envelhece, que as dores fazem parte da existência. Isso não é resignação, é sabedoria, é parar de lutar contra o que não pode ser controlado e focar em como podemos fluir com a vida, com leveza, com propósito. Aceitar não é desistir, é entender o momento certo de agir e o momento certo de simplesmente soltar. Aplicando o estoicismo no dia a dia agora, talvez você esteja pensando: ok, entendi os princípios, mas como colocar tudo isso em prática? A resposta é: com pequenos rituais diários. Comece o dia com uma reflexão estoica. Pergunte a si mesmo: o que posso controlar hoje? Que obstáculos posso enfrentar? Escreva. Tenha um diário. Registre seus pensamentos, vitórias, quedas. Isso te ajuda a se observar sem julgamento. Pratique a simplicidade. Reduza o excesso de coisas, de palavras, de distrações. A clareza vem com o essencial. Lembre da morte. Sim, parece estranho, mas é um dos pilares do estoicismo. Memento mori. A consciência da morte faz com que valorizemos a vida. Seja virtuoso, faça o bem, mesmo que ninguém veja. Viva com coragem, com justiça, com sabedoria e autocontrole. Essas práticas não precisam de horas, elas precisam de intenção. E com o tempo, tornam-se parte de quem você é. Conclusão: o estoico. Inabalável ser estoico não é se tornar insensível. É aprender a sentir, com equilíbrio. É caminhar com firmeza, mesmo quando o chão treme. É ser gentil, mesmo quando o mundo é hostil. É viver com propósito, mesmo diante da incerteza. O estoico não nega a dor. Ele olha para ela com coragem. Ele a transforma em aprendizado. Ele a aceita como parte da jornada. Se você aplicar esses princípios, mesmo que aos poucos, vai descobrir algo incrível. Os problemas não desaparecem, mas você se torna maior do que eles. E nesse momento, você vai entender: ser inabalável não é ser invencível. É ser humano, com consciência, com clareza e com força interior. Já deixa o like se esse conteúdo está te ajudando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo o que você achou do princípio estoico de hoje. Compartilha com um amigo que precisa aprender a ser mais inabalável.